Famílias entrelaçadas. As pessoas passam e marcam sua história na cidade e em nossos corações. Dizia JB que queria passar dos 100 anos e que quando fosse embora, não queria que esquecêssemos dele e nem da história dele. Este é o motivo de que ele fazia questão de contar as histórias, explicar, mostrar fatos e manuscritos. O pai dele casou em Pedro Pereira com Maria Francelina Fagundes, prima dele. Ele teve 3 filhos e na última gravidez, que seria o 4º, a mãe dele faleceu no parto. O pai veio para Datas e os filhos ficaram estudando em Tombadouro. E iam para a fazenda a cavalo. João com 7 anos, José com 9 e Tãozinho com 5. Ele nasceu no dia 5 de junho de 1916. Veio para cá em 1921. Foram anos de história. Era comerciante e comunicativo. Participou da história do povo e da cidade, desde os residentes aos que visitavam, os visitantes que vinham e os que nasceram aqui, mas moravam fora e vinham periodicamente. Era muita história que foi contada naquele balcão daquela venda. Muita novidade, muita história antiga. E eu sempre ali também escutando desde criancinha e com a memória muito boa eu guardava, Guardei na cabeça e mais tarde passei a anotar tudo. Bom, quando ele veio aqui para Datas, ele contou que ele começou a trabalhar muito cedo, com 7 anos de idade. Com 5 ele já carregava carumbé, para poder levar para o pai lavar o garimpo, Já ajudava, mas com 7 ele já tinha vaca comprada com o dinheiro dele. Aí, quando mais tarde, um pouco mais velho, que ele ia passando na porta da igreja, e viu na janela Celita, na casa de Rosalina, que Rosalina é tia-avó e a criou como filha, E Rosalina é filha da Mariquinha Timóteo Brandão. Então, a Célia Brandão, ela é Célia da Rocha Brandão, ela era chamada de Celita, a minha mãe. Ela era filha de Júlia Sanches, irmã de Nininha, a Ana, E Nicolina, que foi esposa do João dos Santos Abreu, João Abreu. Os pais da Celita, Célia Brandão Batista, era filha da Júlia, E o pai era José da Rocha Brandão, filho da Mariquinha Timóteo Brandão. A Mariquinha, a mesma, que fora dona da pensão para os estrangeiros na época da construção da Igreja Matriz Divina Espírito Santo de Datas. E vejam bem, o primeiro casamento da Mariquinha com José Batieiro, ela não teve filho. E com o segundo casamento da Mariquinha foi com o carrinho do Jorge, certamente Carlos, da Rocha Brandão.
Ela veio de Portugal com os portugueses para comandar a pensão, né, para os estrangeiros, e nesse período da construção da igreja. Havendo aqui na época só a construção, o período do ouro, né, as lavras, né, ela ficou viúva, sem filho e muito rica, e casou-se de novo. E deste casamento vieram a Rosalina da Rocha Brandão, José Brandão, Geraldo Brandão, Tercília Brandão e Arlindo Brandão. Imagina, há muito tempo isto, né? Porque a minha mãe, se tivesse aí, teria 98, meu avô teria 190, minha bisavó teria 270 pela idade que eles viveram, né? E os três avós, no caso, teriam lá pelos seus 350 anos atrás. Então, quero dizer que é tempo demais e que Minas Gerais nem era ainda Minas Gerais, ainda não tinha sido dividida, né? E a Mariquinha Timóteo, ela tem um sobrenome italiano, né? Ela foi da Itália para Portugal e de lá veio para o Brasil na época da colonização, né? Na época da colonização que eles chegaram. A família brasileira é uma mistura de raças. A nossa cidade, a nossa família e também os nossos laços são todos misturados, né? São laços curtos. Quando se faz a conta de 520 anos de descobrimento do Brasil, 300 anos de Minas Gerais, e a nossa cidade tem 57 anos. Então, nossos familiares vieram para essa região muito anterior à nossa história de Minas Gerais, né? Já bem, né, lá atrás, né? Então, veio na época da colonização. E antes da divisão em que Minas Gerais se tornou estado, né, muito mais antiga que a nossa cidade, né? As famílias mais antigas daqui são entrelaçadas, Santos, Abreu, com Batista, com Sanches, Alves, Fagundes, Rodrigues, elas são todas entrelaçadas lá atrás. São famílias já que vieram para cá já há muitos anos, né? Antes de Datas vir à cidade. Agora, os sobrenomes portugueses que já chegaram lá desde aquela época, que a gente não sabe a história da vida particular da família deles, né? Que tem que ser pessoal da família para estar escutando ali dos parentes, dos antepassados, né? Mas os sobrenomes portugueses mais comuns são Santos, Ferreira, Silva, Pereira, Oliveira, Fernandes, Souza, Gonçalves, Alves, né? Almeida, Martins, Costa, Marques e Lopes, né? O que encontrei na pesquisa, o sobrenome mais antigo. O sobrenome Sanches já é espanhol, mas vieram para cá também devido à linhagem portuguesa, porque foram para lá, fizeram história em Portugal e vieram mais tarde para fazerem história aqui, sendo os últimos Sanches na cidade de Datas os nossos avós, né? Que é Júlia Sanches, irmã de Ana Sanches e Nicolina Sanches. Essas mais tarde passaram a chamar Júlia Sanches Brandão, Ana Sanches Abreu, né? E Nicolina Sanches Abreu. Era popular na época, né? A família Sanches. E da Espanha para Portugal, de Portugal eles vieram para o Brasil. Uma família que tem raízes fora, só que aqui em Datas deixou-se, né? Mudaram, não cresceu por aqui.
fica uma noção aí que aqui todos nós somos família, né? Somos entrelaçados. E os que não são da origem são agregados. E agregados pertencem também à família e estão também em nossos corações, né? Abraços a todos.